Bem, turma. Muito bem. Boa noite a todos. Com alegria que, em nome da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, a gente dá início a mais esse capítulo aí, mais essa atividade. Atividade agora conhecida como Trauma com Vida, né? Em que a gente vai interagir com os serviços credenciados, serviços cadastrados pela Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, no intuito de levar o trauma a todas as outras demais especialidades que estão aqui também convidados a participar, estão nos assistindo, e também para que a gente possa também criar um vínculo maior entre os serviços, que a gente possa saber o que cada um está fazendo e que cada um possa ter em termos de atividade, para que a gente possa estar treinando nossos aperfeiçoandos aí, os nossos famosos R4 aí, tá bem? Então, para essa atividade agora, nós vamos começar com dando continuidade com, desculpa, acabei abrindo uma outra. É muito perigoso trabalhar. Só baixar aqui que tanta coisa, acabei me complicando aqui, desculpem. Então, aqui. Então, a gente vai fazer esse segundo módulo, né? Esse segundo tema, que é a fratura proximal de húmero. Nós vamos estar aqui discutindo sobre isso. E dentro dessa atividade, os serviços convidados, cadastrados convidados, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o Hospital Vila Velha do Espírito Santo e está participando também o Hospital de Gama, Regional do Gama, também Distrito Federal, que estão participando. Então, nós teremos no primeiro momento a apresentação do R4, o nosso colega Vinícius Wunderlich, que vai comentar sobre um artigo científico sobre o tema. Depois nós temos algumas discussões. Em seguida, a gente tem a apresentação do Luiz Fernando Coco, que representa aqui a Unifesp, que vai falar sobre estado da arte sobre a fratura do húmero proximal. E a gente finaliza depois com um caso clínico para ser debatido, que vai ser comandado, coordenado pelo Luiz Augusto Campinhos, do Hospital Vila Velha, para que a gente possa ter como debatedores o residente da Unifesp, o Gabriel Fiorin, e o Dr. Lucas Blanco, que também representa o Hospital da Gama de Distrito Federal. Então, com alegria, a gente vai fazendo essa diversificação de serviços, de escola, a gente vai conseguindo dar oportunidade para todos estarem participando, desenvolvendo essa atividade aí nesse período que nós queremos de integração de todo mundo. Então, para primeiro, eu gostaria de convidar o Dr. Vinícius, então, que o Dr. Vinícius Wunderlich pudesse compartilhar sua tela, Vinícius, para que Beleza, você pudesse já começar a sua apresentação do seu artigo científico aí. tá joia. Bom, boa noite. Meu nome é Vinícius Wunderlich, sou R4 de trauma do Hospital Vila Velha e vou compartilhar aqui o artigo da noite da nossa parte aqui. Tá certinho? Apareceu? Está aparecendo. Ok. Então, ele não está aparecendo todo aqui para mim, não. Pode botar em visualizar tela cheia, que de repente pode. Isso, tá fácil, Vinícius. Pode começar. Dá para começar. Vou começar? Pode começar. Então, este artigo é um artigo publicado em 2023 no Journal of Shoulder and Elbow Surgery, dos autores Erika Rudd e Utku Kendmer, do Departamento de Cirurgia Ortopédica da Universidade da Califórnia, nível de evidência 4, uma série de casos.
Ele fala sobre a alta taxa de necrose vascular, mas com excelentes resultados relatados pelos pacientes após a redução aberta e fixação interna das fraturas, luxações proximais do húmero. E se a RAF deve ser considerada como tratamento primário. Então, nós sabemos que esse artigo ele trata de um tema específico que eles falam bem desafiador na ortopedia. São fraturas, né, graves e que em pacientes idosos com uma demanda funcional mais baixa, geralmente a artroplastia é a primeira opção de tratamento. Mas em pacientes mais jovens, a preservação da articulação, né, ela é considerado um melhor tratamento, e por isso que a escolha principal é a redução aberta e a fixação interna. Também fala sobre a artroplastia, a hemertroplastia, mas que ela demonstra que os resultados funcionais são inferiores e que tem muitas complicações. O objetivo do estudo tem como avaliar a redução aberta e fixação interna, relatando os resultados radiográficos e funcionais dos pacientes que são submetidos a essa cirurgia. Então, os métodos foram identificados pacientes esqueleticamente maduros, submetidos a RAF, de fratura luxação proximal do húmero entre 2011 e 2020. Todas essas cirurgias foram realizadas na Universidade da Califórnia, em São Francisco, pelos autores do estudo. E as radiografias pré-operatórias, elas foram revisadas por um cirurgião ortopédico não envolvido no tratamento para identificar e caracterizar essas fraturas proximais do húmero. O principal estudo avaliado foi o score de avaliação padronizada do ombro e cotovelo da Sociedade Americana, que é o score de ACES. E esses resultados secundários foram o desenvolvimento de necrose vascular e a taxa de reoperação. E como variáveis pré-operatórias, foram coletadas variáveis clínicas e radiográficas, incluindo o gênero do paciente, a idade, o índice de massa corporal, a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia, uso de tabaco, transtorno por uso de álcool, uso de drogas ilícitas, uso de esteroides, estado imunocomprometido, diabetes, doença renal, doença hepática e doença vascular periférica. O mecanismo da lesão e o nível de energia da lesão também foram registrados, assim como o tempo da lesão, a redução e a cirurgia. As características radiográficas incluíram a classificação de NIR e a classificação de AO, a luxação se era anterior ou posterior, a fratura do colo cirúrgico versus o anatômico, a presença de um componente de divisão da cabeça também foi utilizado. E os critérios radiográficos de isquemia identificados por Hertel, que foram coletados incluindo a presença de cominuição medial, integridade da dobradiça medial e o comprimento do cálcar menor que 8 milímetros. A técnica cirúrgica, todas as fraturas foram submetidas à redução e fixação através de uma abordagem deltopeitoral, e as cirurgias foram realizadas pelos 4 cirurgiões assistentes do trauma dessa instituição. E 2 desses cirurgiões, dos responsáveis pelo estudo, realizaram a maioria das cirurgias, 93% dessas cirurgias. Foi dada atenção especial durante a exposição para não remover o subescapular ou qualquer um dos tendões do manguito rotador. E um dos critérios era sempre manter a melhor redução anatômica possível. O cuidado também de ter os parafusos no cálcar bem posicionados, bem como parafusos divergentes, alcançando a distribuição heterogênea na cabeça, do humeral no plano axial. E aumentou-se a fixação através dos tendões do manguito e amarrando sobre os orifícios de sutura na placa, em todos os casos. E, nos casos necessários, eles também adicionaram a fixação com enxerto ósseo conforme o necessário, né?
As variáveis pós-operatórias do estudo é que as radiografias foram examinadas por um cirurgião ortopédico não envolvido no tratamento. E as seguintes variáveis foram coletadas: a concentricidade articular, o alinhamento medial cabeça-eixo, a cranialização da tuberosidade maior, o ângulo colo-eixo e a restauração anatômica do cálcar. E como resultados, os resultados radiográficos incluíram a união da fratura, a não união, o colapso em varo e o desenvolvimento da necrose avascular. E também a reoperação em qualquer ponto do tempo foi registrada. Como os resultados, como resultados, foi um total de 31 pacientes, tá, submetidos à redução aberta e fixação interna. 5 pacientes foram excluídos devido à falta de acompanhamento mínimo de 12 semanas. E com isso, ficaram 26 pacientes no estudo final. A idade média desses pacientes foi de 45 anos, 77% eram homens, eles eram relativamente saudáveis, uma classificação da Sociedade Americana de Anestésio em 2, 15% eram fumantes, 19% com transtornos de álcool, 11% usavam drogas ilícitas e 46% dessas lesões foram resultado do mecanismo de alta energia. O tempo para a cirurgia, entre o acontecimento do trauma e a cirurgia, foi uma média de 1 dia. E as características radiográficas, elas foram, em geral, lesões graves, com lesões em 4 partes, compreendendo 65% do estudo. Desses, 92% dos casos tiveram deslocamento da dobradiça medial, 31% tiveram componente de divisão da cabeça. 54% desses pacientes incluíram uma fratura através do colo anatômico. E as características cirúrgicas deste estudo, 42% dos casos foi usado enxerto de banco. E osso esponjoso foi utilizado 35% dos casos. E o acompanhamento médio desses pacientes foi realizado em 2,5 anos. Como resultados radiográficos, em todos os casos, as radiografias pós-operatórias demonstraram concentricidade articular. Não houve casos de cranialização da tuberosidade maior. Em 96% dos casos, o ângulo colo-eixo estava entre 120 e 150 graus. 23 pacientes, 89%, teve restauração anatômica do cálcar. 24 pacientes alcançaram a união bem-sucedida da fratura. E 5 pacientes, 19%, desenvolveram necrose vascular. E desses pacientes, 80% tinham evidência de colapso parcial da cabeça. E além dos pacientes com colapso da cabeça, não houve nenhum com uma união em varo. E sobre os resultados clínicos, 22 pacientes, 85%, completaram o questionário ACE em uma média de 6 anos após a reoperação. E 2 desses pacientes faleceram antes do acompanhamento de 2 anos, e 2 desses pacientes não puderam ser contatados. E eles notaram que eles chegaram no resultado que o ACEs médio foi de 98,3. E eles consideram um bom resultado acima de 80 nesse estudo. E eles puderam ver, associando os pacientes que não tiveram necrose com os que tiveram necrose vascular, que a diferença no score ACEs foi muito baixo. Os que não tiveram necrose tiveram a pontuação de 98,3 e os que tiveram foi de 92,1. Então, eles viram que os pacientes que tiveram um ACEs ruim, abaixo de 80, não foram necessariamente os que tiveram necrose vascular, e sim os que tiveram necrose, e sim os que tiveram lesão neurológica associada. Então, eles conseguiram ver que não houve associação entre a necrose vascular e uma piora no score, que demonstra ali o quadro de função e de dor.
né? Então, a gente pode notar que o único fator associado a um quadro de dor e de função ruim foi a presença de necrose avascular. E com isso eles notaram que os estudos anteriores, as comorbidades, elas eram mal relatadas, não foram tão bem relatadas quanto neste estudo. E eles observaram também que o estudo atual deles foi com a necrose, a taxa de necrose vascular em 19% foi semelhante aos resultados publicados na literatura nos trabalhos anteriores, que foi a média de 20%. Então, eles chegaram também a outra conclusão, que o estudo confirma a importância da restauração anatômica do cálcar como um fator preventivo para o controle da necrose vascular. E que a restauração do suporte do cálcar medial, a redução anatômica também foram publicadas anteriormente, foram associadas a melhores resultados em fraturas proximais do húmero, incluindo as fraturas luxações. Sobre os pontos fortes desse estudo, inclui a alta taxa de acompanhamento clínico, de 85%, e uma média de 5,4 anos após a operação. E as limitações incluem um número baixo de pacientes que foram submetidos a esse estudo. Mas, apesar dessas limitações, eles viram que, no geral, né, os resultados após a RAF para fratura luxação proximal do húmero podem ser excelentes, e que esses bons resultados foram demonstrados através desses critérios que eles estabeleceram para realizar esse tratamento cirúrgico. E que, além disso, né, que os scores que os scores esses permaneceram altos, mesmo nos pacientes que tiveram a necrose vascular. E nesse tempo que eles tiveram esse acompanhamento do estudo, entre 5 e 6 anos, nenhum desses pacientes foi submetido a uma artroplastia. Então, que a RAF deve ser considerada como método primário de tratamento em fraturas luxações proximais do húmero, não só em pacientes jovens, mas também em pacientes de meia idade, né, dessa idade de 45 a 55 anos. E é basicamente isso. Tá bem, Vinícius. Interessante. Apresentação, um ótimo artigo para ser escolhido aí. A gente consegue perceber bastante coisas interessantes. De uma certa forma, assim, o que você nos passou aí, de uma certa maneira, de que ainda permanece a máxima, que é quanto melhor a redução, quanto melhor os eixos, evitar realmente complicações, né? Na máxima de não adianta ter uma síntese perfeita se não tiver uma redução adequada, né? Então, essa redução é que vai prevenir complicações maiores, entre elas a necrose vascular, correto? Sim. Não, isso é extremamente importante. O interessante só no artigo ali em termos de alinhamento ali, é o uso do enxerto, né? Então, o enxerto foi bastante utilizado, né? Tem algum comentário sobre isso que você possa ter lido ali no artigo melhor? Então, o que eu analisei ali é que, devido à complexidade das fraturas, né, e isso demonstra que o enxerto tem que ser, que a gente tem que já entrar preparado para esse suporte, né, porque nem sempre a gente pensa no enxerto que se ele seja essencial, mas praticamente na metade dos casos ali, ele foi necessário ser utilizado. Uhum. Deixa eu só te fazer uma pergunta mais direta. Então, eu não consegui pegar na tua apresentação. Esse enxerto foi só para preenchimento de cavidade ou ele foi utilizado como enxerto estrutural para sustentar a sua redução? Ele foi um Ele foi enxerto utilizado, corticalizado? ele foi utilizado em 42% corticalizado, e também foi usado esponjoso para defeito da cabeça, para defeitos de Certo. preenchimento. Mas esses 40% do uso de enxerto, então, foi realmente para sustentação da redução e manutenção da redução. Ótimo, Exatamente. interessante.
Vou só lembrar a todos que estiverem participando que quem quiser fazer pergunta para o Vinícius, está aberto o chat, né? É lógico que o próprio Luiz Fernando, se quiser participar, o próprio Guto Campinho, se quiser também fazer alguma pergunta, vocês podem se manifestar aqui, os demais palestrantes, quem quiser, Caio, Pedro, Abonice, quem quiser participar também, à vontade. Uma coisa interessante no teu artigo realmente é a situação da concentricidade, né? Eu achei interessante os números, né? 100% de congruência articular, né? Nenhuma migração da grande tuberosidade, então, ou seja, ele conseguiu em todos os casos praticamente 100% de uma redução favorável, né? Então, isso é bem interessante. A redução aberta realmente, né? Não teve assim nada de grandes incisões menores, né? Ele refere que mesmo com tempo cirúrgico maior, esse procedimento que eles realizaram teoricamente compensa esse tempo cirúrgico maior para evitar para conseguir todos os critérios, né? Preencher todos os critérios de uma boa síntese. Maravilha. Luiz Augusto Campinhos. Só vale ressaltar, né, Luiz, a raridade do que ele associa nesse trabalho em fraturas do chassi 3 e 4 partes, e não as que a gente usualmente vê, por exemplo, uma fratura unifocal extraarticular com uma grande tuberosidade associada à luxação. Então, esse artigo ele ressalta a raridade do evento em fraturas 3 em 4 partes. Excluiu as fraturas em 2 partes, extraarticular, unifocal, as mais comuns, que é associada à luxação anterior ou posterior. Somente essa intervenção eu queria ressaltar. Tá bom? Ótimo. Aqui tem uma pergunta no chat, Vinícius, do Pedro Montanheiro, se está prescrito no artigo se foram placas anatômicas bloqueadas, algum outro tipo de implante, Somente placas bloqueadas. placa bloqueada para úmero proximal. Tá Isso. bom. Maravilha. Perfeito. Alguém mais alguma pergunta, alguma outra questionamento? Você vê que interessante que apesar de qualidade de redução, atenção à técnica, equipe experiente, cirurgião qualificadíssimo, ainda assim as complicações nas fraturas elas são presentes e elas não são em quantidades desprezíveis, né? Bastante significantes, né? Isso mais uma vez reforçando a curiosidade daquilo que o Coco vai apresentar para a gente daqui a pouco. Você vê um serviço de excelência, né? E você vê de uma certa forma que é um artigo muito interessante do ponto de vista, é uma equipe cirúrgica que tem alguém fora do serviço para avalizar, para poder realmente dar crédito ao que está sendo feito, né? Então, para não estar envolvido e realmente ter uma credibilidade ainda maior, né? E ainda assim você percebe que tem essa gama de complicações. Que bom que pareceu que, do ponto de vista funcional e sintomatológico, a necrose até não é tão grave, né? Pelo que você Exatamente. apresentou aí. A lesão neurológica é pior, né? Isso. Pessoal, desculpa, posso fazer algumas considerações também de trabalho? Claro, bem-vinda. Vamos lá, Luiz. Fernando Coco agora. Eu penso assim, ó, o tema, o assunto é extremamente relevante, não só para esse momento que a gente vai discutir número proximal, mas como é uma fratura prevalente em pronto-socorro. A gente, às vezes, não está discutindo um tema que a gente vai ver muito raramente. E, justamente por causa disso, eu tenho algumas considerações à metodologia do trabalho. Todo trabalho publicado tem a sua validade, tem a sua importância, mas se a gente for pensar na prevalência de uma fratura como essa, 26 casos é muito pequeno para a gente tirar considerações pertinentes que mudem a conduta ou a prática clínica de todos nós, né? E ainda mais porque a gente sabe que epidemiologicamente as fraturas em 3 e 4 partes, elas são muito menos prevalentes do que as fraturas em 2 partes. Então, me parece que na metodologia, o N dos autores foi direcionado para as fraturas de mais alta energia, onde a taxa de prevalência de necrose já é mais alta. Então, eu acho que a gente tem que tomar só alguns cuidados na hora de tirar as conclusões desse trabalho, que imaginar que uma faixa etária média para essas fraturas é de 45 anos, conforme ele colocou, sabendo que as fraturas em 3 e 4 partes são muito mais prevalentes no idoso. Então, talvez a gente não possa reproduzir para o idoso a informação de uma idade média de 45 anos. Outra coisa é que existe muito um conceito de dissociação clínico-radiográfica,
nem sempre a radiografia com melhor redução, melhor fixação, necessariamente vai evoluir com a melhor condição clínica do doente. Estou cansado de ver radiografias maravilhosas e a limitação do arco de movimento ser prevalente. E o contrário, pacientes idosos com uma condição clínica muito ruim para um tratamento cirúrgico, que acabam tendo um resultado funcional muito bom. Então, numa análise estratificada dentro do trabalho, a gente correlacionar a imagem radiográfica com o exame físico do paciente de uma forma mais objetiva, para que a gente não coloque numa tabela uma média e a gente considere, às vezes, que o resultado médio de um se reproduz especificamente com cada paciente. Então, eu acho que é difícil, assim, é um trabalho que, como eu disse, tem o seu valor, mas eu acho um trabalho muito polêmico do ponto de vista de metodologia científica envolvida. Segunda coisa, não querendo me alongar, eu acho que a utilização de enxerto com potencial biológico é muito raro no húmero proximal. E aquele enxerto para condição estrutural também é para poucos casos. Quando a gente pega um N, onde a maior parte dos pacientes tiveram utilização de enxerto, eu acho que ele dificulta muito a interpretação dos resultados e que não sei até que ponto esse enxerto interfere em uma função pós-operatória, né? Tanto de necrose quanto de estabilidade. Então, é só para pensar aí, não tirar uma conclusão como verdade absoluta na conclusão do autor, quando a gente tem tantos vieses metodológicos num trabalho como esse, né? Perfeito. Algo que eles relatam ali também é que, apesar de ter a mesma quantidade de necrose vascular neste estudo e nos outros, os outros eles englobavam essas fraturas de menor gravidade, né? Guto Campinhos, quer falar mais alguma coisa? Sim, e o próprio autor, eu acho que ressaltando isso que o Coco comentou, nas conclusões ele cita que uma fraqueza do trabalho é o N dele, né? Então o N dele é um N baixo, porém a importância, e ele ressalta, a mensagem principal é o cuidado com a redução e o cuidado com a restauração da anatomia, considerando tudo isso que o Vinícius apresentou. E por ser um trabalho terapêutico nível 4, ele tem, logicamente, as limitações, considerando a metodologia. Mas boas observações, ô Luiz Fernando. Obrigado pela sua colaboração. Maravilha. Então tá bem. Acho que eu respondido também as perguntas do chat, então acho que agora podemos passar para a próxima atividade, que é a apresentação do Luiz Fernando Coco, representando aqui a Unifesp para falar sobre o estado da arte da fratura do úmero proximal. Tá bem? Luiz Fernando, por favor. Está multado, Luiz. Só o teu microfone. A tela estava funcionando, o teu microfone está desligado. Como você está em compartilhamento, o teu microfone está lá em cima. Vocês me desculpem, na hora que apertei aqui, realmente saiu. Tranquilo. Perfeito. Certo agora? Maravilha, Bom, perfeito. Pode ir. então, mais uma vez, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, extremamente importante esse papel de discussão com os nossos R4 e com todos aqueles que têm interesse no assunto do trauma. O tema, assim como o trabalho científico que foi escolhido, é um tema muito relevante na prática do traumatologista, né? São fraturas extremamente prevalentes no pronto-socorro, que traz repercussão tanto para o idoso quanto para o paciente jovem, né? E aí, quando a gente vai discutir um pouco sobre o estado da arte dessa condição, a gente começa entendendo que a epidemiologia dessas fraturas é uma distribuição bimodal entre traumas de baixa energia no jovem, desculpa, no idoso, e traumas de alta energia no jovem, e que tem sim a sua discussão pela repercussão clínica que isso traz, né? Luiz Fernando, desculpa te atrapalhar, mas ficou negra a tela aí. Sumiu a tua imagem. Para mim aparece perfeitamente aqui. Vocês não estão enxergando a minha Não, tela? não.
Tipo, começou bem, agora está completamente negro. Está completamente escuro. Eu posso reiniciar? Porque para mim Pode, aparece claro, perfeitamente. claro, sem problema. Faz favor aí. Para todo mundo tá ficando isso. Agora sim, agora enxergamos. Foi? Opa, vamos tentar compartilhar de novo. Aparece para vocês? Ainda não. Não? Peraí. No momento não está compartilhado, mas É, você saiu do compartilhamento. Isso. foi? Eu acho que eu estava aqui. Mas tá negro a tela. Acho que você está com um segundo monitor aí. Talvez tem Quando que põe a arrastar a tela tela. cheia que está acontecendo isso. Acho que É. não vai dar para pôr a tela cheia. Só assim? Quando você põe a Sim, está tela cheia, aparecendo. não aparece. Eu coloco o modo de reprodução da aula, né? Só que eu acho que você deve estar com um segundo monitor. Deve estar reproduzindo em outra tela, em outro monitor. Tudo bem, pode apresentar assim se você quiser, mas no tela eu acho cheia não. se vocês não se importarem, porque eu nem tenho um segundo monitor onde eu estou, eu só estou com esse monitor. Vamos lá, vai aí mesmo. A tela fica escura ainda? Fica escura. É como se você estivesse usando aí Espelhado em duas algum telas lugar, do né? teu. É. Que estranho. Deixa eu ver se Antes assim. funcionou bem. No teste Antes funcionou funcionou bem. bem. Que na hora da apresentação tudo vem. Deixa eu ver se assim, ó, se isso resolve de alguma forma. Continua escura? Continua escura. Ele pisca, alguma coisa que você faz, ele volta, mas aí ele desaparece. Vai naquela apresentação mesmo, não tem problema. Assim? Isso, Pode ser? isso, pode ser, pode ser. Bom, então vamos lá. A distribuição, então, bimodal, como eu estava falando com vocês, sobre pacientes 2:1 no sexo feminino, mais prevalente do que no masculino, justamente porque a condição de alterações hormonais pós-menopausa e alteração de densidade óssea é um dos fatores limitantes para as fraturas chamadas fraturas sentinelas, que são as fraturas do ombro, punho, coluna vertebral e quadril. Essas são as chamadas fraturas por fragilidade. Então, a fratura da região proximal do húmero é um alerta para que esse paciente não tenha uma segunda, terceira fratura, e entre elas as fraturas do quadril, que no idoso traz as repercussões muito ruins. É um trauma, são doenças diferentes. A fratura de baixa energia no idoso é uma fratura pela osteoporose, e as fraturas de alta energia no jovem, como acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, quedas, são fraturas com outro perfil. Então, a classificação dessas fraturas, embora nós utilizemos de uma forma indiscriminada, uma fratura em 3 partes num jovem é uma doença absolutamente diferente de uma fratura em 3 partes no idoso. A demanda funcional, as comorbidades, elas levam em consideração, sim, uma possibilidade de tratamento. Quando a gente fala em estado da arte, e a gente tem muita gente querendo pegar as informações mais importantes, o que existe de evidência científica hoje, de trabalhos com maior metodologia, mais robusta, eles não conseguem diferenciar a escolha entre os tratamentos, ou seja, se conservador é superior ao cirúrgico ou não, o tipo de reabilitação que eles devem utilizar, o protocolo de reabilitação, e mesmo se placa é superior à haste, que é superior a fios percutâneos, que é superior à artroplastia. Não há trabalho de impacto capaz de mudar ainda a condução dos casos. Então, o que a gente faz? A gente acaba correlacionando a característica do indivíduo, o padrão de fratura e a experiência do cirurgião. Nem sempre uma prótese de ombro ela pode ter um resultado tão ruim quando realizado por uma pessoa que acaba tendo um pouco mais de experiência do assunto. Então, a literatura dá esse suporte para que a experiência da equipe seja levada em consideração, associando a condição do paciente e o padrão de fratura. O que a gente encontra, então, na epidemiologia, que falou um pouquinho diferente do que esse trabalho que o Vinícius acabou apresentando aqui? 85% das fraturas, elas preservam a cabeça, não há um componente articular propriamente dito,
E o que a gente tem que entender? O que o NIR, o que a classificação AO, o que o Codman queria dizer? Por que o número mágico 2 ou 3 pode trazer de interpretação quando a gente olha uma radiografia? Uma cabeça íntegra, ela significa manguito rotador atuante, manguito inserido no tubérculo maior e no tubérculo menor. E a possibilidade de, quando a cabeça está íntegra, eu ter a chance de fazer uma redução fechada e uma fixação percutânea. Não necessariamente eu preciso fazer uma redução aberta e fixação interna. Não necessariamente esse paciente vai para uma artroplastia. Quando a gente pensa em osteossíntese, a gente tem que pensar não só no reposicionamento da cabeça alinhada com a glenoide, mas da condição para que a força do manguito rotador seja atuante, seja útil o suficiente para que esse paciente apresente arco de movimento. Infelizmente, com esse modelo de apresentação, não sei se o filme... Ah, vai rodar assim, ó. Vocês estão conseguindo ver o filme rodando? Não está tendo limitação, não? Não, está funcionando bem. Pode continuar. Então, esse é um padrão de fratura, onde a cabeça acaba desabando em varo, e aqui mostra o quanto o manguito rotador estaria limitado, né? O braço de alavanca, como se fosse no quadril, uma condição, uma marcha em Trendelenburg por insuficiência do glúteo médio, a gente pode fazer uma analogia, o quanto o varismo na cabeça poderia levar à insuficiência do manguito rotador nesse movimento. Outra forma é, em vez do manguito rotador estar atuando, ele está nessa situação, os tubérculos destacados, a cabeça sem alinhar com a glenoide, e o quanto esses tubérculos são insuficientes para jogar a cabeça contra a glenoide, para ter o deltoide atuando como motor primário, o torque inicial do ombro, e deixar o manguito em condições de estabilizar e movimentar a articulação. Mas há muito tempo a gente discute isso também, que a classificação de Neer, a classificação é de 1970. Muitos R4, não muitos, poucos, mas não eram nem nascidos. E a gente utiliza essa classificação até hoje. E a maior parte dos trabalhos de classificação ou de comparação entre as classificações de uma forma intra e interobservador, eles têm baixíssima correlação. Então, a gente precisa de outras classificações que também não são ideais. Então, o que a gente tem que tentar interpretar? Se um padrão duas partes é igual a um padrão três partes, ou existe uma doença específica que o número de fragmentos seja importante. Lá na Escola Paulista, essa foi um dos motivos da minha tese de pós-graduação, a gente discutiu muito isso daqui sobre se existe uma metodologia ou uma ferramenta diferente onde a gente pudesse interpretar as fraturas da região proximal do húmero de uma forma reprodutível e que desse para a gente uma possibilidade de indicar um tratamento de uma forma um pouco mais assertiva. Então, o que a gente fez? A gente utilizou um método que oficialmente não é um método diagnóstico oficial, mas que são os modelos 3D, as impressões 3D. E a partir disso a gente foi comparando com cirurgiões de ombro, com cirurgiões de trauma, se existia uma classificação ou uma interpretação desses modelos que elas fossem reprodutíveis. A gente refez isso daí depois de um tempo, e aqueles mesmos colegas que participaram dando um diagnóstico, uma opção de tratamento com aqueles modelos, refizeram esse mesmo questionário com 6 meses de intervalo. E a gente encontrou que, embora continuasse havendo problema como método diagnóstico, a indicação terapêutica para essas fraturas teve um valor maior de assertividade entre aqueles que utilizaram o modelo 3D. Então, o que a gente fez? A gente, basicamente, imprimiu 75 modelos de fraturas da região proximal do húmero e deu para os colegas interpretarem e indicarem as cirurgias. A gente continua entendendo que o método diagnóstico ele continua sendo difícil da gente trazer a mesma informação para todo mundo. Será que o problema é a classificação? Será que o problema é o método diagnóstico? A radiografia tem que fazer tomo, tem que fazer ressonância? O que isso muda? Será que uma fratura como essa, aos 22, 25, 30 anos, é a mesma fratura aos 90 anos? Será que o que eu indico de cirurgia num caso, eu vou indicar no outro? Então, são polêmicas que a gente levanta e que é difícil uma resposta única do que existe aí de estado de arte sobre o modelo, né? Sobre a fratura.
Quando a gente encontra um paciente de 68 anos que tropeçou no tapete da sala, lembrando que no idoso essa é uma fratura no ambiente onde o paciente considera que ele tem domínio da situação. Nós ainda não temos fraturas por fragilidade no ombro em pacientes com acidente automobilístico, acidente de moto, onde sejam fraturas de alta energia. O idoso vai cair em casa, ou ao redor do ambiente, ou próximo dos locais onde ele faz atividade do cotidiano. A gente encontra esse tipo de doença, já uma condição degenerativa da articulação, uma fratura instável, com desvio, e a gente ainda usa essas ferramentas, né? Classificação de Neer, classificação AO, e a gente encontra numa fratura como essa, em duas partes, mas principalmente com conceitos de instabilidade, uma possibilidade da gente ter um benefício com a cirurgia. Entre as possibilidades de cirurgia, a gente destacou aqui a chance de fazer uma redução como essa percutânea. A gente encontra aqui, ó, os modelos que a gente consegue fazer um joystick percutâneo, reposicionando para a cabeça. A gente sabe que o fator preditivo de maior insucesso é o desvio em varo, é a cabeça mergulhada, o varo, a diminuição do ângulo cérvico-diafisário é um dos piores prognósticos funcionais que a gente pode encontrar. E uma vez mantida a vascularização da cabeça através de uma redução percutânea e um bom posicionamento nos dois planos, frente e perfil, nós estamos aptos a, por exemplo, fazer esse padrão de fixação, que é uma haste intramedular com ponto de entrada no centro da cabeça e estabilizando tanto a região proximal com parafusos ortogonais, com estabilidade angular que ele pode gerar, e um bloqueio distal. Aqui é o que a gente consegue no intraoperatório, né? Numa condição percutânea do paciente, a estabilidade que gera pela haste. Existem muitos autores que até questionam o quanto você vai deixar a haste da superfície articular, sabendo que se essa haste ela fica invadindo o espaço subacromial, a condição do manguito rotador e do impacto subacromial é péssima, mas se você deprime, você afunda muito a haste, a capacidade de fixação no osso subcondral também fica um pouco comprometida. Ela permite a mobilidade precoce. Está aqui a paciente com 1 semana de pós-operatório, fazendo já atividades pendulares. Aqui a condição da incisão e estimulando a paciente já a fazer a elevação ativa do membro com estabilização escapular. Aqui o pós-operatório de 2 meses, a cabeça se mantendo íntegra, bem alinhada, com o paciente com bom estado de uma maneira em geral. Esse é o resultado clínico dela. Pode fazer. Paciente levantando aqui o braço, rotação interna e trazendo um bom aspecto. Quando a gente fala em haste intramedular, geralmente quando a gente conversa isso em cirurgia, congresso de ombro, cada vez que a gente fala em haste, 3 cirurgiões de ombro já desmaiam, né? Justamente pelo manguito rotador. E mesmo no trauma, o respeito que a gente tem ao manguito rotador é enorme. Então, o ponto de entrada, ele é um ponto de entrada muito mais próximo ao centro da cabeça do que na área crítica de hipovascularização do manguito rotador. O ventre muscular, ele é bem vascularizado, a inserção do manguito nem tanto. Então, esse é o ponto de entrada que a gente tenta encontrar. E claro que a cirurgia não termina depois que colocou a haste. Uma vez colocada a haste, o fechamento do manguito rotador, ele deve ser extremamente criterioso. Aqui é um trabalho que mostra que a avaliação ultrassonográfica desses pacientes mostra uma condição do manguito rotador muito satisfatória. Esse foi um outro trabalho que a gente publicou, justamente avaliando a qualidade de vida nos pacientes que fizeram, foi um coorte retrospectivo, mas que avaliou diversas possibilidades de função, atividades do cotidiano, afastamento laborativo, gestos esportivos, de pacientes que tiveram haste intramedular como opção de tratamento e a função com o manguito acabou sendo restabelecida. Uso de placas. Eu não gosto de falar bem de haste tendo que falar mal de placa. Muito pelo contrário, as placas têm uma excelente opção de fixação. O padrão de doença é que vai fazer a gente optar por haste ou por placa. E aquela indicação de haste em fratura onde as tuberosidades são muito comprometidas acaba denegrindo a possibilidade que uma haste tem de tratar uma fratura como essa. Então, para falar bem de haste, não precisa falar mal de placa, muito pelo contrário. Faço bastante placa, sou fã de placa, mas eu gosto só de ressaltar que a placa não reduz a fratura.
Aquilo que a gente utiliza como técnicas ortopédicas ou traumatológicas para uma placa fazer a redução da fratura, a gente não consegue isso com uma placa bloqueada no ombro. Primeiro passo é a fixação ou estabilização da fratura com os fios, e o passo seguinte é colocar a placa. Como foi apresentado, o fator preditivo de insucesso, que é o varo da cabeça na redução, é um dos piores desvios que a gente pode ter. Nessa situação, às vezes, a utilização de enxerto, como foi falado no trabalho, não com a indicação de viabilidade biológica, mas como sustentação mecânica para evitar esse desvio em varo, acaba sendo muito importante também. Lembrar que a utilização da placa, as vias de acesso cirúrgica, tanto deltopeitoral quanto anterolateral, elas devem ser criteriosas, principalmente com o nervo axilar, que passa próximo da inserção. Geralmente a placa ela é bem posicionada, onde o orifício oval da placa geralmente entra em conflito com o nervo axilar. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Próteses estão abandonadas, sem utilizadas. As próteses têm espaço enorme ainda na fratura de ombro, podendo ter a prótese total, a prótese parcial ou a prótese reversa. A prótese reversa acaba tendo um espaço, ela está ganhando cada vez mais espaço naqueles pacientes idosos, de menor demanda, porque o resultado funcional da artroplastia reversa do ombro acaba sendo mais reprodutível do que as próteses parciais ou próteses totais. Então, ainda não há evidência de superioridade entre os implantes, mas existe sim uma condição de se indicar mais prótese reversa para o ombro, seja pela insuficiência do manguito rotador, seja pela ressecção da região proximal e deixar o ombro dependente mais do deltoide do que a reinserção das tuberosidades. Lembrando que numa prótese parcial como essa, o segredo ou o desfecho acaba sendo relacionado a uma boa reinserção dos tubérculos, a qualidade de fixação dos tubérculos ao implante. E numa situação como essa, na prótese reversa, isso acaba não sendo necessário se você faz a ressecção da região proximal. É claro que se você ainda tem tubérculo e você ainda tem manguito atuante, você pode e deve reinseri-los na prótese. Placa versus haste, tentando terminar, se eu já estourei muito tempo. Os resultados podem ser satisfatórios se podem ser alcançados com ambos os implantes, no tratamento das fraturas do colo cirúrgico do húmero. Não há diferença nesse índice de avaliação após 3 anos de segmento. As taxas de complicações foram menores no grupo que utilizou haste, enquanto que o grupo que utilizou placa teve um melhor resultado no primeiro segmento. Ou seja, às vezes a placa pode trazer sim um resultado a curto prazo mais estimulador, mas ao longo dos anos, na comparação acima de 5 anos, elas têm resultados muito semelhantes. Resultados semelhantes ou similares no segmento de 1 ano no tratamento das fraturas em 3 partes, comparando haste versus placas, após os implantes podem ser utilizados. A experiência e a habilidade do cirurgião no manuseio dos implantes são determinantes para o bom tratamento. Eu só quero terminar com um caso de um colega anestesista. Esse aqui, ele teve um trauma, ele caiu, ele teve uma convulsão, ele teve uma fratura, luxação do ombro. As imagens mostram aqui a luxação, o risco de lesão vascular que esse paciente pode ter numa condição como essa. Lembrar dos critérios de Hertel, lembrar da artéria ascendente, e essa dobradiça medial íntegra é um critério de bom prognóstico. Como o trabalho mostrou, uma necrose da cabeça humeral, ela não necessariamente tem o mesmo desfecho de uma necrose do quadril, uma necrose do joelho, por o ombro não ter carga. Uma necrose da cabeça pode ter um resultado funcional muito bom. Os critérios de Hertel, como eu tinha falado para vocês, eu acho que eu já estourei o tempo. Só que o desfecho que foi feito para esse paciente, a discussão era redução aberta e fixação interna, e foi o que a gente fez, utilizando pelos parafusos, lembrando que, como eu disse, a redução ela precisa ser... A placa não reduz, o que reduz é o cirurgião, e a gente pode usar parafusos de tração nesse esporão medial, dando estabilidade ao desvio em varo. Estimular o paciente já no 7º pós-operatório aos exercícios pendulares, mobilidade precoce, e ele tentar fazer a elevação o máximo que ele conseguir, ainda com a equimose na região anterior do ombro. Mas se você acredita na síntese que você realizou, se ela está estável o suficiente, não é deixar o paciente na tipóia que vai fazer o resultado ser superior. Então, a função dele está aqui.
eu acho que eu vou terminar, porque eu já passei muito do tempo, mas esse é o caso inicial, quando a gente estava discutindo, e essa é uma paciente epilética, hipertensa, com diversas comorbidades. Aqui a necrose, como eu tinha dito para vocês, não é uma realidade necessariamente de um desfecho ruim, a IRMS é necessária para evitar o contato do implante com a glenoide, mas essa foi uma paciente que nós optamos por fazer uma artroplastia parcial do ombro, e ela trouxe resultados muito bons. Ela está com 12 anos de pós-operatório, e a reinserção do manguito rotador, na minha opinião, torna a artroplastia ainda assim uma opção para um desfecho final desses pacientes, quando a gente acredita que o risco de necrose pode existir e que, eventualmente, isso pode trazer repercussão para o paciente. Muito obrigado, desculpe ter estourado o tempo, é um tema apaixonante, eu acho que poderia ter muita coisa para discutir ainda aqui. Bem tranquilo. Estamos aqui para espaço para essa discussão, realmente. Vamos tentar debater aqui rapidamente para a gente passar para a mesa de discussão aí. O Code pediu a palavra ali. Luiz, agora é o seu áudio que não está... Não sei se é o meu. Acho que a princípio... Seu áudio tá ok, doutor Luiz. Ouvindo agora? Ouve o senhor. Então tá bem. Então tá. Só vamos aproveitar o Code pediu a palavra ali. Vamos deixar o Code fazer o comentário ali, por favor. Code. Primeiro, parabenizar vocês, né, pela iniciativa, os dois apresentadores, também para me não alongar muito. Eu posso compartilhar um negócio aqui rapidinho, Luiz? Claro. Isso aqui, ó, é aquela parte cirúrgica. Eu queria compartilhar. Esse é um trabalho que a gente publicou esse ano no Shoulder and Elbow, e comparando um trabalho prospectivo randomizado, que a gente comparou fixação com placa e o conservador em pacientes idosos. E não dá diferença operar ou não operar. Se vocês acompanharem a literatura, tem aquele trabalho Profer, que foi feito na Inglaterra, e a gente meio que tinha muita dúvida em relação à validade dele. Então, a gente meio que repetiu e deu isso. Pacientes acima de 60 anos, eu acho que precisa parar e considerar. Ele mostrou pacientes jovens, anestesistas, etc., mas em pacientes acima de 60, eu acho que precisa parar e pensar em isso. Aqui não é 2 partes, são fraturas 3 partes, 4 partes, acima de 60 anos. Então, depois, se quiser, eu posso compartilhar esse estudo. Depois de algum tempo a gente conseguiu. É mais para ressaltar que o conservador também pode ser considerado em pacientes idosos. Obrigado. Maravilha. Sempre bom lembrar que o tratamento conservador também existe. Isso é bom. Obrigado, Code. Bom, só para a gente... Luiz Fernando, muito obrigado. Excelente apresentação. Vamos dar continuidade. Vou chamar o Luiz Augusto Campinhos para poder fazer a discussão do caso clínico, para a gente poder finalizar esse tema aí. Tá bem? Vou compartilhar aqui porque eu vou apresentar o... Ok, pessoal. Obrigado à diretoria da SBTO, em particular ao Luiz Henrique e aos demais membros da diretoria, pela excelente iniciativa, não só de compartilhamento de experiências, como nessa prática educacional para que se interaja e se integre os serviços aos quais são afiliados à SBTO. Bom, parabéns ao Luiz Fernando e aos comentários já feitos em relação à sua apresentação. Bom, o que me coube é apresentar um caso clínico alusivo ao que a gente está discutindo. Eu vou pedir ao Luiz para me auxiliar, porque tive um problema técnico aqui no meu computador. Por favor, Luiz. Está vendo a apresentação, hein? Sim, está ok? Posso passar adiante? Perfeito. O anterior, por favor. Isso. Então, a história clínica é o dia 4/10/2022. Um colega médico, cardiologista, ao redor de 60 anos, queda sobre o ombro esquerdo, aproximadamente 1 hora. Ele estava brincando com o sobrinho pequeno e pisou na bola, literalmente, caiu sobre o ombro, teve um trauma, uma dor importante, um edema considerável e o neurovascular preservado. Entrou em contato com a gente e eu estava no plantão e pedi que ele se dirigisse ao hospital onde eu estava atuando. Chegando lá, por favor, Luiz.
Chegando lá, foram feitos esses exames complementares, as radiografias possíveis de serem realizados, o indivíduo com muita dor, não colaborativo, de comorbidades, uma cardiopatia hipertensiva leve, provavelmente pelo quadro álgico associado, né, foram as radiografias que inicialmente a gente conseguiu realizar. Logicamente, pela gravidade do quadro, né, como já foi comentado, pela urgência que nós entendemos associadas a essa imagem, né? Então, notem, a cabeça, a epífise, né, o colo anatômico medial à glenoide, quase alinhado com o coracoide, né, uma fratura inicialmente sem desvio importante da grande tuberosidade, e a diáfise localizada, configurando a nossa avaliação uma fratura do chasção em 3 partes. E seguiu-se a investigação. Por favor, Luiz. Guto, se você quiser passar, estender as Sim, perguntas, alguma coisa com os debatedores, fica à vontade. ok. Eu vou acabar de apresentar isso. Depois, na sequência, eu abro para os dois. E as imagens complementares de tomografia foram importantes para que isso nos auxiliasse na tomada de decisão. Agora eu solicito aos dois colegas, os dois R4, os comentários alusivos ao que a gente está evidenciando até aqui. Por favor, Lucas, fique à vontade. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar participando, agradeço o convite. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Sim. Perfeito. Então, como o doutor trouxe aqui para a gente, né, um paciente de meia-idade, ali, próximo dos 60 anos, masculino, aqui a gente evidencia, né, os cortes tomográficos de uma fratura do úmero proximal em 3 partes, com uma aparente perda da integridade da dobradiça medial, que seria um fator de mau prognóstico, né? Porque a gente vem discutindo aí sobre a possibilidade de uma evolução para uma osteonecrose. A grande tuberosidade, a gente consegue ver no corte tomográfico já à direita um desvio da grande tuberosidade, né? Considerando aí maior do que 1 centímetro, para a gente considerar um fragmento. Então, ao meu ver, uma fratura que, né, pela parte em si, só das imagens, né, a gente poderia estar optando por um tratamento cirúrgico, mas, né, como vem sendo discutido, a gente tem que sempre levar em consideração a parte clínica do paciente, não só as suas comorbidades, mas toda a funcionalidade do membro, para a gente estar discutindo aí e determinando se vai ser uma conduta conservadora ou não. Eu estenderia os seus comentários ao Gabriel. Gabriel, por favor. Em relação ao que o Lucas pontuou, você teria algum comentário adicional, alguma conduta propedêutica adicional, ou qual seria a sua atitude, o seu passo a seguir da propedêutica radiográfica? Boa noite, eu sou o Gabriel Fiorin, sou R4 da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Eu concordo ali com o que o Dr. Lucas falou, é um paciente ali de meia idade com uma fratura desviada, né, com um desvio medial ali da cabeça do úmero. Eu acreditaria que essa fratura é uma fratura de urgência, né, pode ser até considerada uma fratura que tenha que ter uma redução de rápido, uma maior rapidez, né, de redução para conseguir evitar que tenha alguma lesão ali, tanto da parte vascular quanto da parte nervosa. Vendo que na tomografia, né, a atividade de vida do paciente, idade do paciente, acredito que seja uma fratura cirúrgica, né? Então, acho que deveríamos tentar levar o paciente ali para o centro cirúrgico e fazer uma redução dessa fratura o mais rápido possível. Bom, em relação ao passo seguinte, você tem a história clínica, você fez uma propedêutica radiográfica simples, complementou com tomografia. Qual seria, na sua visão, o passo seguinte para você ter uma tomada de decisão acerca do que fazer? Como é que a gente vai enquadrar o seu planejamento de tratamento? Eu Lucas acho que a ou gente tem Gabriel? que... Pode seguir. Pode falar. Opa, perfeito. Dado que a gente já tem os cortes tomográficos e a avaliação clínica do paciente,
a gente tem que avaliar a funcionalidade do membro, pensando em vista, né, a carga que esse paciente atribui a esse membro, um paciente que faz atividade física, é um paciente em que ele é ativo, é um paciente relativamente jovem. A ressonância ela não é obrigatória, né? Então a gente já tem exames aí com uma tomografia já de maior complexidade. Avaliar o status endovascular desse paciente, a integridade do manguito rotador, talvez a ressonância pudesse auxiliar nessa avaliação devido ao quadro doloroso, que como o doutor explicou no início do quadro, que era um paciente pouco colaborativo. Então, essa avaliação, talvez com a ressonância, poderia nos direcionar para um tratamento cirúrgico pensando no tipo do implante que a gente realizaria. Seria um implante utilizando uma placa. Nós vamos chegar lá, mas antes disso, você precisa saber com o que você está lidando. Então, você tem que segregar e separar o seu caso para poder enquadrá-la em um aspecto clínico, radiográfico, então você tem que classificar. Se você não enquadrar e não separar, você não vai conseguir pensar de que maneira você vai resolver. Por favor, Luiz. Então, pensando nisso, né, é importantíssimo e fundamental que você enquadre para que a gente unifique essas informações acerca de uma classificação, para você não misturar e você não tratar todos da mesma maneira. Então, seguindo o osso, o segmento proximal, né, a localização e depois o mecanismo e a energia associado a esse modificador, nós entendemos, pode passar, Luiz, por favor, que este caso se trataria, pode ir, se trataria de uma fratura 11, por favor, C3, ponto A. Então, associada à luxação. Então, você consegue agora falar a mesma língua com esses 3 segmentos apresentados e poder trilhar qual caminho você vai prosseguir, qual é o seu plano de tratamento. Se você está pensando que seu plano de tratamento é um tratamento conservador, por esse motivo, e cirúrgico, por esse motivo. Ok? Por favor, Luiz. Isso. Então, dentro do planejamento pré-operatório, nós entendemos que, primeiro, você deve identificar e estabelecer o seu princípio de tratamento. Do mesma maneira, qual o método de tratamento escolhido, qual redução você vai utilizar e, por último, qual implante você vai utilizar. Então, veja que na sequência crescente de pensamento, do mais importante, não que a fixação, a maneira pela qual você vai fixar não é importante, mas você tem outros pontos antes de chegar na escolha do seu implante. Vocês querem fazer algum comentário acerca disso? Como é que a gente define o princípio e o método de tratamento nesses casos, por favor? A gente tem que, o princípio de estabilidade, a gente tem que ver nessa uma fratura articular, né? Como ele é um número proximal, a gente tem que pensar sempre numa estabilidade rígida, né? Para conseguir ter uma redução anatômica, como a gente tinha até visto ali nos casos, né? A redução anatômica, tentar a redução anatômica o mais que a gente conseguir, né? Para a gente conseguir evitar que tenha ali um risco, mesmo que seja uma fratura luxação ali, que pode ter um grande risco ali de necrose vascular, tentar uma redução anatômica. Então, com implantes rígidos, tentar reduzir e alinhar ali os focos da fratura. Acho que esse é o princípio da estabilidade, acho que é o mais importante agora no momento. Quando você fala estabilidade, você citou em relação ao restabelecimento da anatomia. Então, foi mostrado tanto no artigo quanto nos comentários do Luiz Fernando que a redução anatômica com o restabelecimento do cálculo medial, evitando o colapso invário da cabeça, a redução em varo, são fundamentais para que você tenha uma evolução satisfatória. Ok? Por favor, Luiz, pode ir à frente. E como tática operatória, nós definimos qual a via de acesso, escolhida foi o deltoide split, uma via entre o deltoide médio anterior, identificação da grande porosidade e da integridade do manguito, a realização de uma capsotomia, porque esse colo anatômico estava praticamente dentro da axila, a redução da epífise proximal, qual tática a gente vai escolher, quais pontos têm que ser ressaltados, e a fixação provisória com fio de Kirchen como estabilidade
provisória. Então, note, na imagem radiográfica superior, nós não ficamos satisfeitos com a primeira manipulação, melhoramos essa redução e restabelecemos esse hinge medial. Por favor, Luiz. A partir daí, o ponto 2, o restabelecimento da anatomia, então a importância do hinge medial, a recuperação do offset, aí entra novamente o ângulo céfico diafisário, evitando-se que essa epífise e essa cabeça fiquem em varo, a fixação provisória com fios de Kirchner e a marria do manguito, em última análise, foi evidenciado também no artigo como um ponto importante para a evolução satisfatória, evitando, assim, o desvio em varo da cabeça. Algum comentário, por favor, dos dois? Como o doutor tem explicado aqui no caso, né, a gente percebe que o mais importante, como já foi discutido nos artigos anteriores aí, é da redução satisfatória. Essa redução provisória com os fios de Kirchner, tentando fazer a redução anatômica, já que a gente está prezando aqui por um princípio de estabilidade absoluta, já que a gente tem uma fratura envolvendo, né, o colo anatômico do úmero proximal, seria o parâmetro principal, né, da gente evitar esse colapso em varo, da gente estar restabelecendo a dobradiça medial, a gente tentar fazer a redução mais próximo do anatômico possível para, em si, a gente, né, prezar por uma síntese rígida que consiga manter esses parâmetros anatômicos no pós-operatório, para a gente evitar as possíveis complicações, não só o colapso em varo, mas também a evolução aí para a osteonecrose. E essa redução aí provisória com os fios de Kirchner podem ser tanto, né, retrógrados como anterógrados, podendo também abordar, se necessário, com auxílio das amarrilhas pelo manguito rotador para restituir a anatomia. Por favor, Luiz, pode avançar. O passo seguinte, após esse tempo, foi o posicionamento e a escolha da placa. Veja que a gente se preocupou em utilizar um implante que ofereça estabilidade angular, então um implante que tenha estabilidade angular, promovendo a manutenção após a redução desse fragmento epifisário, que é o mais importante desse intuito de tratamento, e a colocação de parafuso nos quadrantes superolateral e posterior inferior, aonde tem maior índice de força de carregamento na cabeça, né? Então, basicamente, é onde se tem a inserção do próprio manguito, é a área de maior densidade, superolateral e posterior inferior. E o posicionamento do parafuso no calca auxilia de maneira muito importante promovendo evitando-se que não tenha o colapso em varo da epífise. Então, esse parafuso não deve ser dispensado, ou esses parafusos, né? Então, a colocação e o planejamento rigoroso promove uma segurança da manutenção da sua redução, mas não adianta, como foi ressaltado, você utilizar o implante mais moderno se você não prezar pelo restabelecimento anatômico dessa região. Por favor, Luiz. Em última análise, a colocação foi o que foi conseguido, a utilização de uma placa de ângulo fixo, né, evitando-se a colapso em varo da cabeça e ressaltando o hinge medial, né, ressaltando o restabelecimento dessa dobradiça medial com toda a sua importância, como já foi comentado pelos que me antecederam. E aqui a imagem intraoperatória da via de acesso, posicionamento da placa. Por favor, Luiz. Mas, como nem tudo é como a gente gostaria, entre o dia 7 e o dia 18, o doente apresentou essa elevação desses parâmetros, de reação inflamatória. Então, esse marcador, o VHS de 80 e o PCR com 3,48, e a drenagem dessa serosidade, né, seropurulenta. Por favor, Luiz. Né? E isso promoveu a intenção de realizar uma nova abordagem cirúrgica com drenagem dessa coleção seropurulenta, a coleta de amostras de tecido, não só tecido mole, não só tecido facial, mas também tecido ósseo, para a realização da cultura do TSA. E a utilização do VAC foi uma facilidade que a gente entendeu necessária para promover uma melhor cicatrização tecidual, para que a gente tivesse segurança de fazer a utilização
de um esquema de antibiótico terapia promovendo a cura desse processo inflamatório infeccioso, né? E aqui eu ressalto, pode passar, Luiz, por favor. Ressalto que a gente não deve dispensar o GRAM. Então, o GRAM é um método barato, fácil, laboratório dos hospitais, de uma forma geral, executa, então, auxílio do microbiologista pode ser útil. Isso foi feito rapidamente, no mesmo momento em que nós coletamos esse material. Então, favoreceu muito o início mais acertado do esquema de antibiótico terapia, para que promovesse, juntamente com as medidas gerais, essa melhora até que a gente pudesse prosseguir com o tratamento. Algum comentário até aqui de vocês dois? Como é que vocês conduziriam isso de alguma outra forma diferente, por favor? Eu acho que a cronologia está certa, né? Eu acho que a gente tem que tentar preservar primeiro o implante, né? Tentar realizar ali uma abertura no foco da fratura, né? Tentar fazer uma limpeza mecânica, coletar materiais de cultura, colocar o curativo a vácuo, que vai ser importante ali nesse caso, e tentar colocar o antibiótico ali correto, né? Discutir ali com o infectologista e colocar o antibiótico correto para ver se a gente consegue salvar ali a parte do implante, salvar a articulação para antes de tentar fazer alguma remoção ou alguma RMS precoce. Acho que é isso mesmo. Por favor, Luiz, pode avançar. E qual foi a escolha nossa após esse ponto? Entendemos adequado após um tempo de antibiótico, foram 7 dias, né? Então nós retiramos o curativo a vácuo, promovemos um novo debridamento e percebemos um defeito cavitário. Então, se nós lembrarmos do artigo apresentado, a falha tecidual utilizou-se enxerto para isso, né? Mas não na vigência de um processo infeccioso inflamatório. Então, nós estamos tratando de um processo não infeccioso, no caso do trabalho, então ele utilizou um enxerto autólogo convencional para preenchimento dessa falha e sustentação da epífise. No nosso caso, a ferida em bom aspecto e nós, pela gravidade do caso e pelo tamanho dessa falha, entendemos que era necessário utilizar alguma outra forma complementar, não só de preenchimento, mas também que tivesse um potencial osteogênico. Por favor, Luiz. E considerando que a gente tinha disponibilidade, utilizamos um substituto ósseo, um biovidro, que tem ação bactericida, por alterar o pH tecidual local, também com função de preenchimento cavitário, tem interferência no processo de consolidação e tem um papel coadjuvante, não só primário, mas muito importante, que trouxe benefício para o doente no tratamento e na condução desse processo infeccioso. Por favor, Luiz. Aqui, a evolução clínica atual desse paciente, aproximadamente 4 semanas, né? Então, não houve nenhum sinal radiológico até então de evolução para necrose avascular. Então, a função, ele continua tendo utilidade na prática diária dele de trabalho. Então, é um cardiologista, professor universitário, atua basicamente em consultório, não tem, porque não tinha também nenhuma prática esportiva que requeresse um arco de movimento além do que ele tem. Ele relata não ter quadro doloroso que o atrapalhe ao longo das suas atividades da vida diária. Então, do ponto de vista de satisfação pessoal do paciente em relação ao que ele teve na gravidade, na complexidade do caso, na evolução, nessa intercorrência infecciosa, na maneira como foi tratado e o processo foi resolvido, ele entende como adequado e, para ele, do ponto de vista funcional, ele está satisfeito com esse resultado, mas, logicamente, cabe esse tipo de questionamento. Por favor, Luiz. E como mensagens finais, eu queria ressaltar o quadro como uma urgência cirúrgica ortopédica, que nós entendemos dessa maneira, para o alcance de um resultado funcional satisfatório, o planejamento preparatório é fundamental, quer seja do mais simples ao mais rebuscado, utilizando, por exemplo, aplicativos que fazem essa função. O restabelecimento do ringe medial, mais o restabelecimento do ângulo céfalo-diafisário, tem uma participação importante na prevenção da necrose vascular. O uso do biovidro, como nós utilizamos, foi uma opção e de possibilidade de uso em caso de falhas e também de processos infecciosos. E o VAC, como curativo, nesse caso, auxiliou no manejo da ferida, na evolução do caso e no tratamento como nós havíamos planejado.
Sobre esse final, vocês dois têm algum comentário adicional sobre o caso como um todo, por favor? Gabriel e Lucas? Doutor, eu queria trazer aqui uma discussão que a gente, confesso que tive pouco contato, mas que eu já vi alguns profissionais utilizando, que seria o uso de uma placa adicional nas fraturas mais complexas, para fazer justamente essa reconstrução do calca ali, da dobradiça medial, para poder favorecer a reconstrução anatômica e, consequentemente, ter uma síntese melhor e evitar essas possíveis complicações. Ok, a gente pode abrir a discussão para algum comentário adicional dos participantes, eu acho que fica mais democrático dessa maneira, ok? Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, espero ter contribuído com uma exemplificação daquilo que foi discutido até então. Obrigado a todos. Obrigado, Guto. Muito bacana, boa apresentação aí, bem interessante o caso clínico apresentado. Mais para a gente ter uma finalização, Luiz Fernando Coco quer fazer algum comentário também? Alguma coisa sobre especificamente o caso, algo para acrescentar aí? Olha, não, rapidamente, eu acho que é um caso extremamente completo, porque ele aborda a necessidade da redução, como a fratura, a luxação, o acesso e a retirada dessa cabeça. É super criterioso, ele está próximo de vasos importantes, embaixo do processo coracoide ou mesmo na prega axilar. A manipulação dessa cabeça tem que ser cuidadosa para a gente ainda não aumentar os riscos de necrose, né? De manipular, tira, monta na mesa, coloca. É um caos, uma fratura extremamente difícil e que ela aborda tudo que foi discutido até agora. Parabéns pela escolha do caso, a condução, o uso do biovidro, eu acho que ele vai ter ainda muita indicação. Os resultados que eu precisei utilizar o biovidro, ele muda prognóstico, é impressionante a qualidade que isso tem, precisa de bastante estudo, a gente tem que tirar qualquer viés industrial disso daí, farmácia, enfim, mas eu acho que é um dispositivo para o tratamento de infecção cavitária extremamente relevante. Muito obrigado, Luiz, pelo compartilhamento. A intenção foi essa mesmo, preenchimento da cavidade, como eu ressaltei, e, ao mesmo tempo, tratar o processo infeccioso em curso. Muito obrigado pelos comentários aí. Maravilha, gente. Eu estava aqui olhando o chat e a gente não tem assim nenhuma outra pergunta do pessoal que está na... Luiz, Pedro Alabonice, que prazer, vamos lá. eu prometi, eu jurei que não ia abrir minha boca, não falar nada. Mas como tem tanta gente boa aqui, aí eu quero aproveitar para aprender. Eu só queria ter Vamos lá. seriam duas perguntinhas simples. O que vocês dois, que são os R4, para vocês principalmente, qual a importância da classificação do Hertel que vocês têm em mente? O que vocês imaginam dessa classificação quando vê um caso desse? Pode falar, Gabriel. Pode falar. Eu imagino que a classificação de Hertel ela é importante para a gente ver prognóstico de parte de necrose vascular ali da cabeça, que é a parte ali do colo anatômico, né? A dobradiça medial e a extensão metafisária ali da fratura na região do cálcar ali. Se você tiver alguma alteração em alguma desses locais, provavelmente você vai entrar ali com pior prognóstico, que pode ser que evolua ali para uma necrose vascular da cabeça, né, do húmero. Penso nisso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque a classificação do Hertel é engraçada, ela fala em mau prognóstico. Você vira uma fratura agora aí que era de péssimo prognóstico se você for classificar para o Hertel. Para o Hertel, você era prótese, não é isso? Pela classificação do Hertel, você ia botar prótese, porque tem tudo que as indicações todas estão ali para dizer ruim prognóstico, vai para prótese, porque não vai ter jeito. Então, eu acho que essa classificação, ela perdeu um pouquinho a sustentabilidade dela. Acho que a gente não pode se guiar muito por ela, não, porque a gente é enganado por ela. Então, quando fala em Hertel, eu acho que a gente tem que evitar, tem que tentar, sim, a redução, a osteossíntese, para não ficar muito preso, agarrado nessa. A segunda pergunta que eu tinha é a seguinte: a parte prática de vocês, quando vocês usam placa, vocês usam a amarria das tuberosidades na placa, concorda? Então, a anterior é o subescapular que você põe, você tem o subespinhal e o espinhal, não é assim? Vocês prendem a placa. O que vocês fazem com o bíceps? O bíceps ele serve como ponto de referência para a nossa redução, né? A gente primeiro tem que ver também se ele não vai estar
entre os fragmentos, né, do foco fraturário e ver se há integridade também. Muitas vezes, dependendo da fratura em si, pode haver uma ruptura do cabo longo do bíceps, né, necessitando fazer uma tenodese do mesmo, né? Uhum. E, como havia dito, é um ponto de referência para a nossa redução e é mesmo para a colocação da placa ou para a nossa fixação da síntese. O Coco, você que é um cara extremamente experiente, uma pessoa que lida com uma facilidade imensa disso aí, brinca com isso. Você costuma fazer com frequência a tenodese dele ou você mantém ele? Pedro, muito obrigado pelas suas considerações. Fico feliz de vindo isso de você ainda. Ah, para com isso, mano. É craque. Pedro, eu penso assim, olha, no paciente idoso, o bíceps é o menor dos problemas ali. Ele serve como guia, como farol do ombro, até para a gente conseguir fazer a redução das tuberosidades, mantendo ele como parâmetro para a gente saber se a tuberosidade menor está numa posição boa, se a altura do tubérculo maior também. No paciente jovem eu tento preservar, juro para você. Mas se eventualmente ele está interposto, a via de acesso está difícil, ou ele já vem tenotomizado pela fratura, eu sempre reinsiro. Hoje, eu faço uma tenodese na goteira bicipital, eu prendo ele para evitar uma condição mais estética do que funcional, que é deixar um Popeye no paciente jovem. Mas no paciente idoso, às vezes, a tenotomia dele, processo cirúrgico, é o motivo dele não ter dor no pós-operatório. A tenotomia. Porque a própria tensão dos fios fazem uma aderência do bíceps que causa mais dor a essa aderência da fixação do que a própria fratura. Então, o bíceps é bem pensado. E quando você fala em bíceps, em interposição de bíceps, em tensão do bíceps, como é que você faz isso com a haste? Como é que eu sei que o meu bíceps está dentro da fratura? Quando você faz o acesso, eu faço um acesso como se fosse um golpe de sabre para fazer uma luxação acromioclavicular. Quando você afasta o manguito rotador, o ventre muscular, é notória a cabeça. Algumas vezes, dependendo da posição que você está, você cai em cima do cabo longo do bíceps. Com o cuidado só de, com o guia, com o protetor de partes moles, para fazer o ponto de entrada, você afastar o bíceps e não transfixar o bíceps, seja com fio para fazer a perfuração ou com a haste. Então você tira. Se ele está rompido, não é pela haste que eu vou tentar recuperá-lo. Então deixo ele do jeito que ele está, não mexo no bíceps. É só para instigar a discussão, porque acho que É excelente pergunta. Não, é legal para a gente fazer o que está na nossa frente, né? Então, tá mexendo. Obrigado, Claro, cara. ótimo. Obrigado. Muito bom. Ô, Luiz Pedro, muito Fernando, obrigado, Pedro. Luiz Fernando, Campins, tudo bem? Eu acho que outro ponto também que tem que ser ressaltado é que você pode precisar abrir o intervalo rotador para conseguir chegar lá onde você tem que chegar, poder fazer a captura dessa epífise, né? E isso agrega um fator de morbidade adicional. Então, você deve abrir uma capsotomia, retirar a epífise, depois fazer o fechamento desse intervalo rotador, que é importante, não só na manutenção da função do manguito, como também na estabilização secundária da sua montagem, né? Acho que vale ressaltar isso também, porque não é simples você chegar lá dentro. Vai lá, tira e tal, mas tem esses passos, né? Abertura do intervalo rotador, a capsotomia, retirada, depois o fechamento daquilo que você cirurgicamente Você sabe que causou, né? hoje, na reunião clínica, hoje lá no departamento, hoje foi uma fratura luxação posterior. Sim. E uma das discussões foi exatamente isso que o senhor está dizendo. A via deltopeitoral, algumas vezes, eu atualmente faço mais deltopeitoral do que anterolateral, eu acho mais anatômica. Sim. Eu não tenho nada contra a anterolateral, mas eu acho que na minha mão eu acabei desenvolvendo mais a preservação do ventre anterior do deltoide pela via deltopeitoral. Sim. E para chegar na cabeça, muitas vezes você pega o tubérculo menor e rebate para poder chegar na cabeça que está lá atrás, e a falha óssea é enorme. No jovem, tem a falha óssea, mas você vê que é um osso compactado, um osso impactado bom, de qualidade, que ele vai aceitar bem um parafuso e vai dar fixação. No idoso é um caos, parece que você está operando uma bolinha de ping-pong. Você abre, você vê quase por transparência a cartilagem lá atrás e sabe que aquela cabeça não vai evoluir bem. Só a última consideração que eu quero fazer, o trabalho que o professor apresentou agora sobre o resultado semelhante de tratamento cirúrgico versus conservador, eu tenho certeza que isso é uma realidade que vai vir para ficar também. Quantos pacientes que não operam por uma questão de falta de material cirúrgico, falta de acesso cirúrgico, passa o tempo, depois de 3, 4 semanas, parou de doer, você segue esse paciente um tempo, mais no SUS do que no serviço privado, e esse paciente tem um resultado no mínimo igual a quem operou.
Então, eu tenho certeza que esse trabalho ele vai ser, sim, um trabalho que vai mudar prognóstico ou conduta da gente no consultório. Acabamos de publicar uma revisão sistemática sobre esse tema. Também me incomoda muito, porque assistindo uma vez uma história dessa, congresso, e o palestrante, quando falava em pessoa idosa e que tinha uma fratura para tentar ser reduzida, ele não dava a menor satisfação. Ele falava, não, isso eu boto uma prótese reversa. Não, isso eu boto uma prótese reversa. É como se você fosse botar um parafuso de tração, trocar uma sandália, uma coisa assim. Ele não dava atenção. Mas espera aí, e uma pessoa que não pode, ou uma pessoa que não tem condição clínica, o que você faz? Então nós entramos nessa vibe aí de para de ficar mexendo com processo reverso para todo mundo, porque é muito idoso, a gente não vai saber o futuro, e pensa e foca no tratamento conservador. E aí, para nossa surpresa, tratamento conservador. Em pacientes maiores de 60 anos, claro, né? Próteses e tratamento conservador ou cirúrgico, o mesmo resultado. Exatamente o mesmo resultado. Igual o Code falou. Maravilha. Pessoal, excelente discussão. Acho que essa finalidade, talvez essa é a intenção da direção da Sociedade Brasileira de Traumatopédico, é esse debate entre coordenadores e preceptores de vários serviços nesse módulo. Então, esse tipo de discussão, ele agrega mais conhecimento e traz realmente a compartilhamento de informações. Isso é muito interessante. E para quem está assistindo, se começa a tirar muito proveito e muito aprendizado desse tipo de debate, tá? Então, isso é muito legal. Independente do horário, eu queria aqui novamente agradecer a todos a participação. Acho que todo mundo que está assistindo, o Guto Campinhos teve a liberdade aí, e o nosso agradecimento, e respondeu já várias perguntas no chat, né? Então, acho que tem algumas coisas respondidas. Eu já tenho o artigo que o Vinícius apresentou, que o Vinícius acabou apresentando. Eu vou pedir o artigo ao Code também, se ele me tomar a liberdade de me poder ceder o artigo, e eu vou encaminhar para todos nessa apresentação aí, vou me incumbir de encaminhar esses 2 artigos para você, tá bem? Então, eu gostaria de agradecer, de estender o convite, né, daqui a um mês. Então, no final de abril, nós temos uma outra atividade aqui relacionada a essa PAS. Então, no dia 29 de abril, na última terça-feira do mês, nosso tema será sobre fratura de úmero distal. Então, nós temos bastante coisa para discutir sobre o assunto. Também continuamos com um tema bem interessante. Então, eu queria agradecer e convidar o presidente da sociedade, o Dr. Robson Esteves Pires. Se quiser dar uma palavrinha aí, alguma coisa, faça uma boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Muito obrigado. Aí só agradecer a você, Pedro, Code, todo mundo que participou, Vinícius, Coco, Guto, Gabriel, Lucas, todos vocês, o Unifesp, Hospital Vila Velha, Hospital do Gama, pela participação. A ideia era essa, de ter esse tipo de discussão e que vocês estivessem todos engajados nesse projeto da diretoria. A gente está muito feliz com o resultado que a gente está colhendo nesses 2 primeiros eventos que a gente teve. E aproveito a oportunidade também para convidar vocês para o evento de amanhã, que é da SEC, coordenado pelo Guga, que é sobre fraturas do quadril e fraturas da pelve, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre complicações, as dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia do centro cirúrgico. Lembrar a todos vocês aí também que semana que vem é virada de lote do CBTO, então todo mundo se inscrevendo aí para que a gente tenha um evento bacana, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Hein? Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Nos vemos aí. Abraço a todos. Obrigado. Valeu, até logo. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã na aula do SEC.